Não pode continuar covarde e omisso! O senador Rodrigo Pacheco precisa abrir o processo de impeachment! Olá e seja bem-vindo! O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, afirmou que vai se reunir com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, na noite desta quarta-feira 31, para pedir intervenção de Pacheco sobre a ofensiva tocada pelo Poder Judiciário contra parlamentares de oposição ao governo Lula. A uma emissora de TV, Marinho defendeu que quem pensa diferente do governo não pode ser tratado como adversário a ser exterminado da face da terra. Veja. Quem pensa diferente do governo necessariamente não pode ser tratado como adversário a ser exterminado da face da terra. Isso é ruim para a democracia. E a nossa conversa amanhã com o presidente do Congresso vai balizar a nossa atuação. Nós vamos conversar com o presidente do Senado da República, que é presidente do Congresso Nacional, colocar nossas preocupações e de que forma nós achamos que o parlamento precisa se comportar. O que nós queremos é que a Constituição e o seu artigo 53 sejam respeitados. Não se pode exercitar o mandato parlamentar se você não tiver a sua inviolabilidade garantida pela Constituição. O que existe hoje é que há 5 anos no Brasil nós vivemos um ato de sessão. O que era uma situação teoricamente circunstancial está sendo estendida indefinidamente. Nós temos um inquérito do fake news, vai fazer 5 anos agora. E a partir daí uma série de outros inquéritos que foram abertos, que normalmente são conduzidos pelo mesmo ministro, tá? Que tem dado uma série de declarações do ponto de vista político. Que eu saiba, a magistratura e a Constituição não permite que um juiz que preside o inquérito fale a respeito do tema que ele está tratando, como tem sido feito pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive pré-julgando. Eu acho que é necessário restabelecer o processo democrático e a normalidade nesse país. A justiça tem que ser feita, mas seja dentro da normalidade. A nossa preocupação é a forma como está acontecendo. Eu vou repetir novamente para ficar claro, ninguém está acima da lei. Nós não defendemos a impunidade. Aliás, no passado recente, nós vimos aqueles que fazem parte do atual governo preocupados com a batida da Polícia Federal nas suas portas, porque eram acusados de corrupção, de desvio de recursos públicos, bilhões de reais. Agora, pessoas que têm um posicionamento político diferente é que estão preocupados. Nós não podemos ficar aqui inquietos para sermos acordados pela polícia, não porque houve uma corrupção, não porque houve um desvio de recurso público, mas porque você tem uma opinião diferente de quem comanda o país. A reunião faz parte da estratégia da oposição em vista do que os parlamentares consideram perseguição, já que em curto espaço de tempo e sem provas contundentes, os deputados Carlos Jordi, delegado Ramagem e o vereador Carlos Bolsonaro foram alvo de busca e apreensão por mando do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Deputados e senadores aproveitam a corrida eleitoral para a presidência da Câmara e do Senado para pressionar o presidente Arthur Lira e Rodrigo Pacheco a chamar o STF à razão. Marinho também sustenta que é urgente o equilíbrio entre os poderes e a retomada da normalidade democrática. A perseguição a vozes que se opõem ao governo do PT ameaça a existência da democracia. Ele afirma defender no Congresso propostas que assegurem as liberdades e a inviolabilidade do mandato parlamentar, pilares da Constituição Federal. Ora, os senadores e deputados pressionam os presidentes da Câmara dos Deputados e principalmente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, mas eles fazem de contas que não é com eles. A oposição acredita que Pacheco está fechando os olhos para o autoritarismo, a perseguição de políticos e desconsidera qualquer pedido de impeachment de ministros. Alguns parlamentares, como Marcel Van Hatten, são categóricos ao afirmar que Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, presidentes do Senado e da Câmara, envergonham o Brasil, ao colocar um Congresso de joelhos para o STF, permitindo, por exemplo, que a Suprema Corte legisle no lugar do Congresso Nacional. Se admite o pluralismo político nesse país ou não resolveremos essa questão? E finalmente institucional, Estado de Direito, separação de poderes, abuso de autoridade tem de ser investigados, impeachment de ministro supremo tem de acontecer. O Senado, senador Girão e Vossa Excelência, não é o exemplo do que eu vou dizer, não pode continuar covarde e omisso. O senador Rodrigo Pacheco precisa abrir os processos de impeachment para que não seja ele também responsabilizado junto com os demais senadores por essa situação que nós vivemos hoje no nosso Brasil.
Não à intromissão do Supremo Tribunal Federal nas decisões do Parlamento. Por isso, senhor presidente, é importantíssimo esse tema, muito mais do que a própria questão do marco temporal, que é fundamental, que foi decidida pelo Congresso Nacional. Senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco, chega de intromissão do Supremo Tribunal Federal no trabalho dos deputados e dos senadores. Nós não podemos aceitar mais que o Supremo legisle, nem sobre aborto, nem sobre drogas, nem sobre marco temporal, nem sobre nada. O Supremo não é legislador, o Supremo tem de voltar para o seu quadrado, ou então Vossa Excelência, senador Rodrigo Pacheco, e os demais senadores devem enquadrá-lo, enquadrar os demais ministros. Por isso, não a este veto do marco temporal e que a opinião dos legisladores brasileiros, deputados e senadores, seja vitoriosa. Numa sociedade democrática, é comum que os atores políticos tenham opiniões contraditórias e se envolvam em debates e discussões sobre as ações do judiciário e do governo Lula. Mas alguns, ao invés de servirem ao povo que os elegeram, se vendem a troco de interesses próprios e assistem inertes o avanço da censura e da tirania.